Deuteronômio, capítulo 28, um texto muito conhecido das Escrituras, porque ele fala das bênçãos de Deus, né? Deuteronômio 28, versículos de 1 a 14. Vamos acompanhar aí na nossa Bíblia, na sua Bíblia. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículos de 1 a 14. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará todas as nações da terra. Sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí, Moisés, que escreveu esse livro, ele traz então as bênçãos, né, as consequências daqueles que assim o fizerem. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados todos na tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra, o tempo no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, o Senhor e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Esse é o texto que acabamos de ler, que fala acerca das bênçãos de Deus. Então vamos começar ali, e voltando aí às minhas palavras, eu estou lendo esse texto já há muito tempo, não lia, não sei um versículo ou outro, e decidi ler junto de você, para que a gente possa aprender como interpretar a palavra de Deus, tá bom? Peço desculpas aí. Vamos lá. Versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você medita na palavra de Deus, é muito importante você se colocar no texto, na pessoa, e é muito importante você observar as palavras, né? A quem se refere essas palavras e aos detalhes de cada palavra. Então perceba que o versículo começa: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Há duas coisas importantes aqui. Primeiro, é que é possível a gente ouvir a voz de Deus. É possível a gente receber a orientação de Deus. É possível Deus falar conosco, quer seja por meio do seu Espírito, que fala dentro da gente de uma forma indescritível, mas ela é real, quer seja através de alguém, por exemplo, como eu estou falando com você agora, né? Então Deus está me usando para falar com você. Não deixe de ser a voz de Deus aqui sendo interpretada, né? Sendo colocada. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então Deus fala com a gente, ou ele fala audivelmente, ou ele fala por meio do seu Espírito dentro da gente, né? Ou ele fala através de alguém, mas Deus fala através dos sinais, Deus fala através da natureza, Deus fala através do verbo, Deus fala através das escrituras, Deus fala. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a ler a vontade de Deus escrita na palavra e deixar que o Espírito Santo fale conosco quando a gente está lendo. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Por isso que a palavra de Deus está aí,
não está aí por acaso. Muitos tentaram exterminar essas escrituras no passado, mas não conseguiram. E por que não conseguiram? Porque Deus intencionalmente fez com que essas escrituras perpetuassem até os nossos dias, para que todas essas gerações passadas tivessem acesso a essa vontade de Deus, a essa voz de Deus, que um dia foi proferida e os discípulos, os apóstolos pegaram, transcreveram-na, né, para os pergaminhos, e aqui nós estamos diante delas, tá? E também para aqueles que ainda hão de ouvir esta palavra, tá bom? Então, se atentamente ouvires, a voz do Senhor teu Deus, então é possível que você ouça a voz de Deus como você está ouvindo agora, através da minha vida. O que nós precisamos é buscarmos ouvir. Segunda observação importante aqui nesse início de texto é se atentamente. O que significa isso, pastor? Significa que eu posso tentar ouvir a voz de Deus de uma forma desatenta. Deixa eu abaixar esse louvor aqui. Eu posso tentar ouvir a voz de Deus, mas de uma forma desatenta. Então, quando você se debruçar, por exemplo, para ler a Bíblia, faça no momento em que você está em silêncio, né? Não tem nenhum tipo de concorrência de som, é uma concorrência auditiva que venha prejudicar a sua concentração. Por exemplo, quando eu vou ler, eu gosto de ler num lugar completamente isolado, né? Ou eu estou aqui no meu gabinete sozinho, ou eu estou na minha casa sozinho, geralmente entro no quarto e leio, estudo. Eu não consigo me concentrar com barulho, com gente, com televisão ligada, com cachorro latindo. Eu não consigo. Né? A minha esposa, ela já tem um pouco mais de facilidade. Ela consegue, por exemplo, ler e ouvir uma música. Eu não consigo. Eu preciso me concentrar. Então, ouvir a voz de Deus requer também a nossa atenção. Né? Não é à toa que o salmista, no capítulo 1, ele fala de nós meditarmos nas coisas de Deus, na palavra de Deus, dia e noite, na lei de Deus, dia e noite. Essa expressão meditar, ela está muito associada à expressão ruminar, né? O animal, quando ele rumina, ele come lá o capim, o ruminante, ele come o capim, ele mastiga, vai, digere no estômago, aí volta aquele bolo alimentar na boca dele, ele continua mastigando mais um pouco, aí diminui o tamanho das partículas e desce no estômago, aí se estiver ainda muito grande, ele volta o bolo alimentar na boca dele, ele continua mastigando, até que quando quebra bem pequenininho, o estômago já pode absorver com mais facilidade aqueles nutrientes, ele vai então digerindo aquele alimento, aquela fibra, aquele capim, né? Esse processo de ruminação, ele está muito associado ao que a Bíblia chama lá no Salmo capítulo 1, de meditação. Tá? Então, quando você vai ouvir a voz de Deus, o faça com atenção, faça com cuidado. Às vezes, quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler 20 vezes uma frase, 20 vezes uma expressão, para você deixar Deus falar com você. Não pode ler a Bíblia como você lê um livro qualquer, está lendo tal, e passa uma folha, duas. Não, você tem que ler com atenção. Você tem que ler com cuidado, para que você possa absorver os detalhes que estão aqui contidos nessas escrituras, bem como permitir que o Espírito Santo fale com você. Tá? Se atentamente. Perceba que o texto começa numa condição, né? Se atentamente. Então, se eu não ouvir atentamente, não vai dar certo. O que está escrito aqui não vai se cumprir, as bênçãos não virão. Eu não posso ouvir a Deus de qualquer jeito. Mesmo porque nós estamos falando de Deus, né, irmãos? Então, quando se trata de Deus, você tem que dar uma atenção especial para as coisas de Deus. Você vai para o culto na sua igreja? Então lá, senta, participa do louvor, esquece o que você fez antes, esquece o que você vai ter que fazer depois. Aquele momento é seu e de Deus. Seu e de Deus. Atente-se para ouvir a voz de Deus. Às vezes no louvor Deus já começa a falar com você, através das palavras, através das reflexões, né? Então, pensa nisso. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, eu gosto dessa expressão, tendo cuidado, né? Se preocupando, dando realmente valor
a essa voz, importância aquilo que Deus pode falar com você. O que Deus fala com a gente, irmãos, pode mudar a nossa vida a qualquer hora. Pode mudar a nossa vida a qualquer hora. Né? Então, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Essa expressão todos também é importante. Claro que eu não consigo meditar em tudo aqui, tá? Eu vou dar uma pincelada, porque senão a gente só fica no versículo 1 hoje. Tá? Mas só estou dando uma noção para você de como se medita na Bíblia. Né? Além de ministrar, obviamente, o contexto. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todos, são todos, né? Não adianta eu querer viver para Deus, mas aquilo que não me é conveniente eu não vou praticar, eu não vou guardar. Eu vou guardar só aquilo que me é conveniente. Não. Todos os mandamentos, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Porque tem coisas que pra gente é mais difícil, não é? Tem coisas que é mais difícil, por exemplo, a Bíblia nos ensina a não sentarmos na roda dos escarnecedores. Um exemplo. Não assentarmos na roda dos escarnecedores, aqueles que fofocam, que falam mal. Tem gente que gosta disso. Tem gente que a alegria dela é chegar ao happy hour todo dia, lá às 5 e pouco da tarde, sentar na rodinha e ó, só ficar aqui. Então para de gostar. Pede para Deus te libertar disso. Né? Por exemplo, a Bíblia nos leva a crer, nos ensina que a gente tem que ser uma pessoa de uma palavra só. A palavra santo no hebraico, dentre tantos significados, também significa único. Por que Deus é santo, santo, santo? Porque ele é único. Único. Né? Então, ser alguém de uma palavra só, como Deus é. Quantas pessoas precisam falar, assinar um contrato, reconhecer em firma, não é? Porque a palavra dela não é confiável. Então eu tenho que viver tudo, guardar todos os mandamentos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho mais dificuldade. E vou me esforçar para vencer os meus desafios. Tá? Todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor teu Deus te exaltará em função da sua obediência, em função de você ter cuidado em ouvir a voz de Deus, em função de você guardar os seus ensinamentos, ou seja, não entra por aqui e sai por aqui, né, mas entra por aqui, cai no coração, vem na mente, não é? Em função disso, o Senhor te exaltará diante de sobre todas as nações da terra, ou seja, ele te dará uma importância. A bênção de Deus será reconhecida, visível na sua vida, tamanha intensidade, tamanho propósito de Deus na sua vida. Agora eu preciso guardar, eu preciso me atentar, né? Eu preciso ouvir com cuidado, eu preciso guardar isso dentro de mim, né? Praticar esses princípios na minha vida, para que Deus cumpra esta verdade. E o versículo continua: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti outras consequências. Né? Você percebe que é uma repetição, se ouvires de novo. Né? Antigamente, quando se escrevia antigamente, não existia sublinhado, letra grande, letra pequena, não existia isso. Então, de que forma a escrita ela traz uma certa ênfase naquilo que quem está escrevendo quer dar? Repetindo as palavras. Por isso que muitos textos da Bíblia, você lê, ele repete as palavras. Ou às vezes ele traz uma palavra que é sinônimo daquela, né? Tem o mesmo sentido. Mas qual que é a intenção de quem está escrevendo? É enfatizar aquilo, dar mais importância para aquilo que ele está escrevendo. Então perceba que novamente ele fala, se ouvirdes, ó, se atentamente ouvirdes, aí ele fala de novo, se ouvirdes a voz do Senhor, ele está enaltecendo, enfatizando a importância de você ouvir a voz de Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, como outra consequência, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Irmãos, quantas pessoas hoje não estão correndo atrás de bênção? Fala para mim. Hein? Claro que eu também quero ser abençoado, todos nós queremos ser abençoados, mas tem gente que fica desesperado, e aí com todo respeito se submete a qualquer tipo de proposta que existe aí fora para ser abençoado. É campanha disso, é campanha daquilo. Eu não sou contra campanha, eu sou contra exageros, eu sou contra coisas, às vezes tem campanha que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas a pessoa está lá porque ela acha que somente aquilo é suficiente para ela ser abençoada. Querido,
A Bíblia diz que se você guardar, ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos de Deus, você não precisa ir atrás da bênção. A bênção vai atrás de você. A bênção te alcançará. Quantas coisas eu já recebi na minha vida que eu não fui atrás. Mas Deus me deu, usando pessoas, me favorecendo, me beneficiando. Quantas coisas na minha vida eu não fui atrás, né? Quase que não fiz nem sacrifício para receber aquilo. Foi a graça de Deus que veio, quero te presentear, quero te abençoar, vou facilitar isso na sua vida. Quantas coisas, eu tenho certeza que você também. Mas quanto mais a gente ouvir a voz de Deus, guardar, ter o cuidado, né, com essa voz, guardar essa verdade dentro da gente, praticando-a, mais facilmente nós vamos viver essas experiências, mais vezes, mais intensamente, essas experiências de termos a bênção de Deus, ou as bênçãos de Deus, batendo na nossa porta, tá? Então não fique desesperado correndo atrás de bênção, não, querido. Se você tiver que se desesperar por alguma coisa, se é que deve se desesperar, se desesperem em ouvir a voz de Deus e guardar esta voz, esses mandamentos, esses ensinamentos que Deus traz para a sua vida, guardar e praticar no seu coração, todos eles, tá? Esse é o segredo. Bendito serás tu, e aí ele traz uma série de bênçãos que Deus promete para aqueles que assim o fizerem. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. O que significa aqui, analisando o contexto da época, o que significa aqui falar de cidade e de campo? Significa falar que em todas as áreas da vida de um judeu, de um hebreu, ele seria abençoado. Porque quais eram as áreas que o judeu vivia no seu dia a dia? Cidade e campo, né? Cidade onde muitas vezes ele vivia, fazia as suas trocas, o seu comércio, e o campo onde ele cultivava, ele trabalhava, onde ele produzia. Então dizer, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, é dizer, você será bendito em qualquer lugar. Qualquer lugar que você estiver, você vai ser abençoado. Na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar você vai ser abençoado. Se você ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos de Deus, ou seja, praticar os mandamentos de Deus. O texto continua, bendito fruto do teu ventre. O que é o fruto do teu ventre? É o teu filho, né? É o teu filho, a tua filha, são os teus filhos, são a geração posterior a você. Olha só, a minha atitude, a minha fidelidade a Deus, ela traz bênção de Deus sobre a minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos, sobre a minha filha e, consequentemente, sobre os outros que virão. Olha só que tremendo. Deus promete abençoar a mim e, consequentemente, abençoar os meus descendentes. Aliás, a Bíblia diz que quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, estamos debaixo dessas bênçãos. Se for a maldição, quando um homem é amaldiçoado, ele é amaldiçoado até a 4ª geração. Ele, o filho dele, o neto dele e o bisneto dele. Mas quando um homem é abençoado por Deus, ele é abençoado até a 1000ª geração. Tamanha a abundância de Deus na nossa vida. Por exemplo, só para você entender, você conhece um pouco a história de Salomão? Salomão fez muita coisa errada. Apesar de ser considerado o homem mais sábio da terra, ele fez muita coisa errada, se envolveu com muitas mulheres. Aliás, se perdeu por causa das mulheres, por causa da paixão às mulheres. E dessas coisas erradas, muitas delas, Deus acabou não fazendo justiça na vida de Salomão. Por quê? Por causa da fidelidade que Deus tinha a Davi, seu pai. Porque Deus havia prometido bênçãos para Davi. E Sansão. Salomão era filho de Davi. Então, em decorrência das promessas que Deus tinha na vida de Davi, muitas coisas, Salomão não, muito juízo de Deus, muitas consequências dos seus erros, não foram intensamente vividas na sua vida por misericórdia de Deus, por fidelidade a Deus, as promessas que ele tinha a Davi, seu pai. Então, muito importante, né? Aquilo que eu faço vai gerar consequências positivas, a minha relação positiva com Deus vai gerar consequências positivas na vida da minha filha. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua
terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O que significa dizer fruto da terra, fruto dos animais? Significa dizer que todo o processo de continuidade relacionado a você será abençoado, seus filhos serão abençoados, o fruto da terra, aquilo que você plantar, você vai ser abençoado na colheita, né? Se vinha praga, não vem praga, se vinha tempestade, não vem tempestade, enfim. E também o fruto dos seus animais, que não deixavam de ser também o trabalho dos judeus, né? Que não deixavam de ser fruto para a sobrevivência dos judeus. Então, perceba que quando nós somos obedientes a Deus, guardamos os mandamentos de Deus, nos atentamos para a vontade de Deus, a gente é abençoado e tudo aquilo que está ao nosso redor também é abençoado. É bênção que não acaba mais. É bênção que, transborda na sua vida. É isso que Deus nos promete. Mas se atentamente dermos uma atenção devida a ouvirmos a voz de Deus. Claro, a pessoa não vai na igreja, quando vai fica pensando em 10 coisas, não vê a hora que acabe o culto. Você acha que isso é atentamente ouvir a voz de Deus? Fala para mim. A pessoa nunca pega a Bíblia para ler, quando pega, lê um versículo, tá bom demais, né? Pega para ler a Bíblia, mas está vendo o jornal, tá ouvindo uma coisa aqui, tá ouvindo uma música ali. Querido, não faz isso não, que não é bênção para a sua vida. As coisas de Deus a gente tem que viver intensamente, a gente tem que se entregar, né, às coisas de Deus para que Deus também se entregue a nós. Isso é muito importante. Não faça as coisas de Deus meia boca. Estou falando da sua vida, hein? Consequência da sua vida. Aí você começa a observar por que tem pessoas que estão na igreja, muitas são intensamente abençoadas, outras não são. Outras não são, porque depende também da intensidade com que a gente vive para Deus. Da intensidade com que a gente vive para Deus. Eu me lembro na época que era mais jovem, né? Eu me converti com 18 anos e logo comecei a frequentar a igreja. Irmãos, para mim estar domingo na casa de Deus era uma alegria. Eu ia domingo de manhã na escola bíblica, às vezes tinha também alguma reflexão da Bíblia no culto, né? E depois voltava à noite para o culto. Isso eu fiz na minha vida até o dia que eu me tornei pastor. Então, como ovelha, como membro de igreja, eu estava na igreja domingo de manhã e à noite. Hoje em dia, para as pessoas frequentarem dois horários na igreja de domingo, é uma luta. Né? Porque eu tenho que descansar, porque eu tenho que ter tempo para a família, porque eu tenho que ter... Eu compreendo isso. Mas entendo uma coisa. Quem precisa de Deus somos nós. Não é Deus que precisa de você e de mim. Quem precisa de Deus somos nós. Quem deve alguma coisa para Deus somos nós. Quem deve buscar a Deus por gratidão somos nós. Quem deve se cercar da verdade de Deus, dos princípios de Deus, da palavra de Deus, né? Até para que consiga guardar tudo isso no seu coração e, consequentemente, ser abençoado, somos nós. Agora eu faço isso aqui para Deus, reclamo de ficar no culto 1, 2 horas e ainda eu quero ser abençoado abundantemente por Deus. Tem muita gente que tem que rever isso aí. Tem muita gente que tem de rever isso aí. O sábado, nós não cremos que temos de guardar o sábado. Jesus cumpriu o sábado, né? Ele é o nosso sábado hoje. Mas nós cremos que o propósito... Desculpa. O propósito do sábado, que era o judeu não fazer nada para contemplar Deus, para buscar Deus, ele continua existindo. Né? O judeu... Na época aqui do Antigo Testamento, ele não podia andar no sábado mais do que uma jornada de um sábado, que é 1.080 metros. Ele não podia se movimentar, ficar passeando. Não, ele tinha que ficar meio que na dele, né? Para que ele pudesse buscar a Deus, as coisas de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, meditar nas coisas de Deus, ensinar para os seus filhos a palavra de Deus. Esse era o propósito do sábado. Hoje eu não preciso fazer isso no sábado, posso fazer no domingo, na segunda, na terça. De repente você é porteiro de um prédio, no domingo você trabalha, no sábado você trabalha, né? Mas você tem que ter um tempo para Deus, querido. E isso a gente não pode abrir mão. Se não é de domingo, é de segunda, se não é de segunda, é de terça, se não é de terça, é de quarta, mas você precisa ter um tempo para Deus. Deus nos criou para isso, para Ele. Para Ele. Então se tem coisa que tem concorrido na sua vida, toma cuidado. Porque depois, na hora de ser abençoado, não é.
Na hora de receber, não recebe. Na hora de ter as abundâncias de Deus na nossa vida, não tem. E aí reclama. Aí reclama na igreja, reclama de pastor, reclama disso, daquilo. E na verdade a gente tem que olhar para nós mesmos. Tá? Muito bem. Versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O que era o cesto e a amassadeira na época? Eram os instrumentos de trabalho dos judeus. Perceba que quando eu sou abençoado em todas as áreas da minha vida. Então vamos imaginar que você é vendedor e você precisa de carro para viajar toda hora. Você tem lá os seus instrumentos de trabalho, o seu computador. A Bíblia diz que até isso ele abençoa. Até isso ele abençoa. Quantos livramentos, eu já fui supervisor, vendedor, gerente de vendas. Quantos livramentos Deus já não me deu em estrada? Quantos livramentos Deus já não me deu em estrada? De acidentes que eu poderia ter vivido. Me lembro uma vez que eu estava vindo para Piracicaba, de Espírito Santo do Pinhal, sentido Mojimirim. Era uma estrada simples na época, hoje ela é duplicada. E eu estava à noite, cansado, voltando para casa. E de repente eu olhei assim, à noite na frente do carro, um homem no meio da rodovia. No meio da rodovia. E naquele trecho que eu estava, da rodovia para o acostamento, tinha um desnível assim, ó, alto. E se eu tirasse o carro da estrada, com certeza o carro ia capotar. E a hora que eu vi aquele homem assim na minha frente, já a uns metros, né, de distância, você via que ele estava bêbado, drogado, talvez, bêbado. Eu falei, Jesus, eu clamei Jesus. Eu falei, Jesus, né? Eu não lembro as palavras que eu disse, mas eu clamei Jesus. E na hora, irmãos, eu vi como se alguém estivesse puxando a mão dele, assim, a mão esquerda, perdão, puxando a mão dele, eu estava vindo aqui, ó, né? Puxando a mão dele, e ele saiu assim, ó, como se fosse puxado da rodovia, e eu passei. Então, tantas experiências que eu já vivi na minha vida, nesse sentido, que eu creio que Deus estava aqui abençoando a minha vida, abençoando o meu carro, o meu instrumento de trabalho, o meu dia a dia, estava voltando para casa depois de um dia de trabalho, ainda estava em horário de trabalho, né? Enfim, Deus cuida. A bênção de Deus, ela se estende nas nossas vidas, tá bom? Isso é muito importante. Muito bem. Versículo 6, olha só que legal isso aqui. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Sabia que onde você vai, você leva a bênção de Deus com você? Eu imagino a bênção, só para você compreender melhor o que eu estou falando, eu imagino a bênção como um perfume. Né? Sabe aquele homem bem perfumado, aquela mulher bem perfumada, né? Que você de longe sente aquele cheiro gostoso, às vezes meio forte até, né? Mas geralmente sente aquele cheiro gostoso, aquele perfume, né? A bênção é assim, ela impregna. Ela impregna. Nas viagens que a gente costuma fazer para o exterior, sempre você passa no aeroporto, faz conexão, alguma coisa assim, quando eu vou para Israel, por exemplo. E geralmente na entrada de um duty free você tem o quê? Perfumaria. Né? Perfumaria. Aquilo parece que impregna na gente. Às vezes eu estou andando na rua e me lembro de aeroporto. Eu me lembro de aeroporto, porque a minha lembrança está associada muitas vezes ao cheiro, né, que o aeroporto traz quando você passa pelo duty free, passa por aquele setor de perfumaria, aqueles perfumes bons, caros, né? A gente se lembra, o cérebro nosso associa. Uma coisa que impregna. A bênção é assim, querido. A Bíblia diz que quando Deus nos abençoa abundantemente, a bênção é tão grande, tão intensa, que você é abençoado quando você entra e você é abençoado quando você sai. Você leva a bênção com você onde você for. Onde você for. Eu me lembro que eu ouvi há muitos anos, a minha recém-conversão, um pastor pregar sobre isso, e ele falou assim, olha, pode reparar, tem lugares que você entra, você que é servo de Deus, que é homem de Deus, mulher de Deus, você entra, e o lugar pode, de repente, uma quitanda, uma padaria, não tem ninguém. Você entra, as pessoas começam a chegar. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está em você. A bênção de Deus está em você e ela te acompanha onde você vai. Eu já fiz essa prova várias vezes, mas lembro uma vez que estava na praia com a minha esposa e nós olhamos lá uma barraquinha, não sei do que, e não tinha ninguém, a gente ficou com dó. Sabe quando você vai na praia, tem várias barraquinhas, mas de repente tem um ou outro que não tem ninguém. E a gente foi naquela barraquinha.
Eu me lembro perfeitamente desse texto aqui, nessa experiência. A gente foi naquela barraquinha, e quando a gente foi naquela barraquinha, começou a chegar gente. A hora que a gente saiu, olhando para trás, um monte de gente na barraquinha. Quantas vezes eu vivi essa experiência na minha vida? Sabe por quê? Porque eu creio na bênção de Deus na minha vida. E eu creio na bênção de Deus na vida de todos aqueles que guardam os princípios de Deus no seu dia a dia. Que ouvem a voz de Deus, que guardam, que tenham cuidado de guardar a voz de Deus. Tá? O que Deus disse para Abraão? Abraão, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Tá? Isso é muito importante. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Sabe o que significa isso? Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória de muitas guerras que às vezes você nem sabe que existem. Porque você tem a bênção de Deus. Pode o outro inimigo se levantar contra a sua vida. Pode o invejoso se levantar contra a sua vida. Pode o cobiçoso se levantar contra a sua vida. Deus te dá escape. Deus te dá escape. Né? Vamos imaginar que você vai lá, sei lá, comprar um carro numa concessionária, numa loja, vai comprar um carro e o invejoso ficou sabendo que você ia comprar um carro, ele vai lá e faz de tudo para você não comprar aquele carro. Dá um preço maior, uma oferta melhor, né? Fala pro vendedor que você é um mal pagante, sei lá, ele faz alguma coisa para você não comprar aquele carro. Mas a bênção de Deus ela é tão intensa na sua vida que realmente você de repente sai daquela loja, não compra, aí você vai numa outra loja, tem um carro 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais barato. Né? Olha, esse carro entrou na promoção agora! E o carro é seu. Quantas e quantas vezes a gente vive isso na nossa vida? Sabe por quê? Porque Deus nos guarda dos nossos inimigos e nos dá a vitória. E nos dá a vitória. Dá a vitória aqui, querido, não é necessariamente que o outro perca para que você ganhe. A vitória de Deus não está associada necessariamente a que alguém perca para que você ganhe. A vitória de Deus ela está necessariamente associada sempre que você ganhe de alguma maneira, independente se o outro vai perder ou não, querido. Independente disso. Né? Não pense na maldade do outro para que você viva a bondade de Deus. Não pense nisso, não. Pense que Deus tem um compromisso com você. Pense que Deus tem um compromisso com você. E qualquer que se levantar contra a sua vida, querido, o Senhor é fiel para te livrar e para te abençoar. Viu? Por isso não se desespere. Tem situações que eu vejo as pessoas se desesperam. Se eu não fizer, eu vou perder aquela oportunidade. Se eu não fizer, nunca mais vou viver aquilo, querido. O que Deus dá é teu. O que Deus dá é teu, Ele guarda. Ele guarda. E se de repente aquilo não deu certo, espera que tenha coisa melhor para você. Não fica atormentado com aquilo, não. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença. Você vai ver isso acontecer. Os inimigos que levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Ó, o inimigo vai fugir de você. Fugir. E às vezes, sabe o que você precisa fazer? Nada. Você não tem que expulsar demônios, você não tem que repreender, você não tem que falar a verdade para ninguém. Simplesmente ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus. Só isso. Ter esse cuidado, ouvir atentamente. Ser fiel a Deus. E você vai ver Deus ser fiel a você. Viu? Tem situações que você não precisa mover um dedo contra qualquer situação. Deus vai mover por você. Mesmo porque a Bíblia diz que o maligno não pode te tocar. E ela também diz que a luz que habita em nós, que é a luz do Espírito Santo, ela dissipa todas as trevas. Ela também diz que aquele que habita dentro de você, ele é maior do que aquele que habita no mundo. No mundo. Tá? Então, se Deus precisa de alguma coisa que você faça, é obedecê-lo, né? Guardando os seus mandamentos. É certo viver isso? Amém. Não é certo? Então não viva. Não viva. É certo mentir? Não, então não minta. É certo desejar o mal a alguém? Não, então não deseje. É certo você dar uma palavra de alguma coisa e não cumprir? Não, então não dê a palavra se você não pode cumprir. Se der, cumpra. E assim por diante. Tá? Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão,
e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha aquele tremendo. O Senhor determinará, é uma ordem divina. Você acha que existe alguém neste mundo que pode desrespeitar, ou que tem o poder de desrespeitar a ordem de Deus? Claro que não. Ninguém. Mas a Bíblia diz, ó, o Senhor determinará a bênção. Querido, quando Deus manda, se cumpre. Viu? Quando Deus manda, se cumpre. Vai lá. Quem que está aqui nos acompanhando? Vai lá. Abençoa meu querido Mateus Zotelli. Mateus, meus sentimentos pelo seu pai, viu, querido? Fiquei sabendo aí depois do ocorrido que Deus lhe fortaleça abundantemente, viu? Perdeu o papai aí recentemente. Deus te abençoe. Um abraço para você em nome de Jesus. Né? Imagina que Deus determinou algo pela vida aí do Mateus, dirigindo as bênçãos na vida do Mateus. Ninguém vai tirar essa bênção. Ninguém vai tirar isso do Mateus. Ninguém vai tirar isso do Mateus, porque se Deus determinou, não tem quem tire. Olha que tremendo. Se o Senhor determinar que a bênção esteja nos teus celeiros, celeiro o que é? O lugar de armazenamento daquilo que você produz. Né? É a sua despensa. É a sua dispensa. Se o Senhor determinou que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que colocares a mão, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Olha que tremendo, irmãos. A importância de você abençoar. Né? A importância de você abençoar. Colocou a mão, está lá a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus faz parte de você. Lembra do cheiro? Que uma pessoa que é cheirosa, onde ela toca, não fica o cheiro. Abraça uma pessoa cheirosa para você ver. Né? O cheiro vai estar em você. Ele impregna. A bênção também. Colocou a mão, abençoou. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Deus abençoando através das nossas vidas. Deus quer abençoar você e Deus quer abençoar o outro através de você. Através de você. Olha que coisa maravilhosa. E te abençoarei na terra que te dá o Senhor teu Deus. A terra é o lugar que você mora, que você vive, né, que você cultiva, que você trabalha. O Senhor vai abençoar você na terra. Você não vai sentir um peixe fora d'água. Sabe aquela coisa, eu moro num lugar que eu não gosto, eu moro numa terra que eu não gosto. Não, Deus vai te abençoar, que você vai ter prazer e alegria no seu coração. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem te jurado quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. De novo ele fala em guardar os mandamentos. Olha lá o que eu falei de repetir as palavras para enaltecer a importância daquilo que o escritor quer enaltecer. Guardar os mandamentos. Ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos. Deus está enfatizando esta verdade nesse texto. O Senhor te constituirá para si povo santo. Irmãos, qual a importância de sermos povo santo? Quando nós somos santo, nós participamos da santidade divina. E quando nós participamos da santidade divina, nós participamos daquilo que Deus é. A Bíblia diz lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando há santidade na sua vida, você começa a usufruir mais intensamente do que Deus é, do que Deus faz, de como Deus se manifesta. É maravilhoso. Né? É como se a bênção de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a capacitação de Deus, a presença de Deus fluísse na sua vida com mais facilidade. Quantas vezes, irmãos, eu vejo alguma coisa e começo a chorar e tamanha presença de Deus na minha vida? Quantas vezes? Aqui mesmo, às vezes fazendo live, né, eu começo a falar e o Espírito Santo começa a ministrar dentro de mim, eu começo a sentir esse Deus e eu começo a chorar, né, me ficar emocionado, porque não é essa barreira. Porque não há impedimento para Deus fluir na nossa vida. Coisa maravilhosa, irmãos. A gente ser a continuidade de Deus nessa terra. O que é ser corpo de Cristo? Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Né? Ou seja, nós somos o movimento de Cristo na terra. Quando você está em sintonia com Deus, esse corpo trabalha com muito mais facilidade. Deus fala e o corpo obedece. O corpo obedece. E para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, guardar os mandamentos de Deus. Bom? Muito bem.
E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Todos os povos da terra verão. Sabe o que significa isso? Significa que o que Deus tem por fazer na sua vida é visível. É visível. Uma coisa é você falar que Deus abençoa, mas você não mensura isso. Né? O religioso é assim, Deus abençoa, mas eu quero ver os frutos dessa bênção na sua vida. Cadê os frutos? Cadê o resultado? Eu posso não ver Deus agindo, mas eu preciso ver os frutos dessas ações de Deus. Então eu tenho um casamento feliz, eu tenho uma vida próspera, eu tenho amigos, né? Eu tenho um trabalho, né, que eu faço para Deus que prospera, que se multiplica. Você vê os sinais do agir de Deus na vida das pessoas. É isso que o texto está dizendo. Ó. Versículo... Cadê? 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Por que terão medo? Porque verão que Deus é contigo. Eu não vou me envolver com fulano lá, porque Deus é com ele. Deus é poderoso, é com ele. Deus o guarda, Deus o protege, né? Deus o honra. Se tira uma coisa dele aqui, Deus dá do outro lado, né? Temor no coração. Às vezes um temor até inexplicável. A pessoa não mexe com você porque ela teme alguma coisa que nem ela sabe que ela está temendo. Mas Deus sabe. Deus sabe. É aquelas palavras de Atos dos Apóstolos, né? O demônio falou lá pro encapetado lá, né? Falou, ó, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas e você? Você não, você é um oportunista. Está querendo usar aí das coisas de Deus para tirar onda comigo, mas não vai não, porque aí não tem santidade na sua vida, não tem seriedade, vai tomar um couro agora, tomou um couro do demônio, né? Tomou um couro do demônio, tá? O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Né? O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Quer dizer, desde pequeno, aqueles que vêm já têm a promessa da prosperidade, da bênção, né? Da bênção de Deus, da bênção de Deus. Abundância de bens. Abundância de bens. Isso é muito importante. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar todas as tuas mãos, a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha só que legal. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva. O que era chuva para o judeu? O que era chuva para o judeu? Chuva é o instrumento fundamental para ele prosperar. Por quê, pastor? Porque além de ele viver na agricultura, diferente do que acontecia lá no Egito, né, onde a lavoura ela era irrigada com a água do rio Nilo, então pegava-se, os egípcios faziam lá as suas escavações, né? E eles o quê? Dirigiam as águas do Nilo, toda a extensão do Nilo, eles dirigiam aonde? Para a lavoura, para a terra, e aquela água ia irrigando a terra e eles produziam abundantemente. Quando os judeus saíram do Egito, da escravidão egípcia, e foram para a terra da promessa, a terra da promessa ela tem o quê? Montes e vales. Montes e vales. Como que eu vou irrigar, por exemplo, uma lavoura lá no monte, na montanha? Eu preciso da chuva. Hoje você tem tecnologia, né? Fácil, né? Cava lá um poço artesiano no topo da montanha e pronto. Então leva a água de baixo para cima. Mas naquela época não. Eles dependiam da chuva. Da chuva. E Deus promete, ó, se for obediente a Ele, guardar os seus mandamentos, ouvir a sua voz, Ele derrama a chuva. Ele derrama a condição necessária para você ser abençoado nas coisas mais difíceis da sua vida. Mais difíceis. Há situações das nossas vidas, irmãos, que a gente precisa de milagre, não é? Há coisa que a gente faz e colhe naturalmente. Não é verdade? Você colhe naturalmente. Mas há situações que você precisa de um milagre. Se não for milagre de Deus, não vai acontecer.
não vai acontecer, o homem não deixou, o dinheiro não dá, eu preciso de um milagre. Chuva aqui é um milagre. Deus prometendo, eu vou fazer milagre da provisão na sua vida, se você for fiel a mim. Tá? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. No seu tempo. Você que é abençoado por Deus, lembre-se que ainda que você seja abençoado por Deus, a bênção vem no tempo de Deus. Então não pense que porque você não recebeu a bênção, porque aí no milagre não veio, Deus não está honrando a sua palavra, não está sendo fiel a você. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Mas no tempo certo vai acontecer. Para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Fruto do seu trabalho, Deus quer abençoar. E emprestarás a muitas gentes. Olha só que legal, hein? Por que você é abençoado por Deus? Para que você goze desta bênção, usufrui desta bênção, mas também para que você compartilhe. Compartilhe. Eu, no dia 1º de maio, dia do trabalho, eu ministrei uma mensagem falando do sentido do trabalho, dos frutos do trabalho, e um dos frutos é esse, você compartilhar aquilo que você recebe. Nada na sua vida é só para você. Né? Nada. Em termos de colheita, né, das bênçãos, nada. As bênçãos que a gente recebe, nós precisamos compartilhá-las. Compartilhá-las. Então, o texto diz, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Por que você não vai tomar emprestado? Porque o que Deus vai te dar é suficiente. É suficiente. Agora você pode emprestar. Você pode deixar as pessoas usufruírem daquilo que você tem. Quando você puder, você pode também dar, ofertar, dividir, não guardar só para você não. Tá bom? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O que significa pôr por cabeça, pastor? Deus vai te exaltar, querido. Deus vai te exaltar. Isso não significa que nós não devemos nos submeter a situações. Né? Claro que não, mas significa que existem situações que Deus vai te exaltar e vai te colocar em destaque, em lugar talvez de poder, né? Em lugar de gerência, em lugar de autoridade, de respeito. Mas isso não significa que você também não deva ser submisso. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, quando eu era gerente de vendas de uma empresa, e eu estava fazendo um processo de seleção e eu estava entrevistando uma pessoa de Americana, cidade vizinha aqui de Piracicaba. E aí eu passei para o rapaz aos salários, os benefícios do trabalho. Ele falou assim, mas isso eu não quero. Eu falei, por que você não quer? É um salário compatível com a função. Por que você não quer? Porque eu sou filho do rei. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. E aí eu percebi que ele conhecia a Bíblia, possivelmente era um crente ignorante da Bíblia, né? Meio tapado. E eu falei, meu querido, eu também conheço a Bíblia. E da mesma forma que a Bíblia diz isso, a Bíblia também diz que se a gente for fiel no pouco, no muito Deus nos coloca. No muito Deus nos coloca. Né? Deus tem promessa sim para a gente ser cabeça e não cauda, mas também Deus respeita tempos, prazos, situações, nos faz viver coisas para a gente ter experiência na vida. Ninguém vai chegar, Deus não vai te colocar como diretor de uma empresa se você não tiver experiência, porque você vai falir a empresa. Mas Deus pode criar meios para você crescer, aprender e até chegar a diretor daquela empresa. Tá? Toma cuidado com isso, tá bom? Mas há uma promessa divina nisso tudo. Versículo 13, penúltimo versículo. O Senhor te porá por cabeça e não por causa, só estarás em cima e não embaixo. E se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Mais uma vez, se obedecer os mandamentos. Terceira vez, que falo dos mandamentos do Senhor. Se obedecer os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Guardar os mandamentos. Perceba, o texto, ele enfatiza essa vontade de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. Se atente para ouvir a palavra de Deus.
Se intensifique na busca de Deus. Você faz tanta coisa de segunda a sexta-feira. Quando chegar final de semana, descanse. No domingo, se dedique, trabalhe na obra, se envolva, aprenda, participe, leia, absorva. Se dedique. Se dedique a esse Deus. A nossa vida não tem sentido sem Deus. Tudo dessa terra, irmãos, pode ser interessante, mas vai ficar. Vai ficar. E o que nós estamos fazendo para melhorarmos essa nossa relação com Deus? O quê? Mesmo porque as nossas bênçãos não se restringem só a essa terra. Eu preciso cultivar um relacionamento com Deus para garantir a minha vida nos céus. Meu fortalecimento espiritual para suportar os desafios do dia a dia e permanecer em santidade, em fé, para ter a certeza da minha salvação, da minha vida com Deus. Tá? E por fim, versículo 14. Não te desviarás de todas essas palavras que hoje te ordeno. Não te desviarás, não deixe de praticá-las, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Que são outros deuses? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Aqui, talvez no texto, se refere especificamente ao Deus de idolatria, realmente, aos deuses pagãos, né? Mas dentro do contexto de Deus na nossa vida hoje, com esse entendimento mais amplo que a gente tem, o que significam outros deuses? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus na sua vida. Às vezes a pessoa pode não adorar uma imagem, não adorar um outro Deus, né? Mas ela adora o dinheiro dela. Então, por causa do dinheiro dela, não faz muita coisa que tem que fazer. Ela adora, a vaidade, né? Se adora a vaidade, pessoa extremamente vaidosa, né? Ela adora os prazeres deste mundo, tá pronta para buscar Deus, se preparou, né? Vou ter esse tempo para Deus. Aí de repente um telefonema tira de Deus, um telefonema a impede de ir na igreja, um telefonema a impede de buscar a presença do Senhor na leitura da palavra. Sempre tem alguma coisa que a tira do foco, porque Deus não é prioridade, porque existem outros deuses na sua vida. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Quando Deus é na nossa vida, quando Deus é prioridade, é porque a vontade dele está prevalecendo. Nós nos submetemos a ela. Quando Deus não é prioridade, tudo é justificativa para você não buscar esse Deus, né? Volto a dizer uma frase que eu acho tremenda, onde ela diz assim: Deus, a igreja não é fundamental, a igreja não é necessária para a minha salvação. Claro que não. Eu não preciso estar na igreja, na casa do Senhor, para ser salvo. Todavia, todo salvo deseja estar na casa de Deus. Todo salvo deseja estar onde Deus é pregado, cultuado, louvado, adorado. Então não fica criando álibis. Não estou buscando por causa disso. Não estou indo na igreja por causa daquilo. Não cria álibis não, querido. Porque quando Deus é prioridade na sua vida, você passa por cima de qualquer desafio para estar onde Deus está, para buscar onde Deus se revela. Amém? Ouça a palavra de Deus, quer seja por uma live como essa, quer seja lendo a Bíblia e deixando o Espírito Santo falar ao seu coração. Não importa, ouça, guarde, pratique esses mandamentos e a bênção de Deus, vai bater a porta da sua vida. Quando você menos imaginar, você vai estar sendo abençoado.